poucas concepções são mais nefastas que existem na atualidade do que uma coisa chamada de sionismo. Tá? Veja, na região da Palestina existiam judeus desde sempre. Durante esses 2000 anos, após uma diáspora de uma parte da população judaica, continuou existindo, a maioria dos judeus, inclusive, continuavam na Palestina. Né? Foram realmente as figuras da elite política judaica, do clero e etc., que é o grupo da maioria dos que foram refugiados lá 2000 anos atrás. Mas nós vamos comentar sobre isso já já. Sempre existiram judeus que eram palestinos, viviam na Palestina com o povo palestino, e muçulmanos que viviam um ao lado do outro por 2000 anos sem nenhum problema e sem nenhuma disputa de caráter nacional, de constituição de Estado de um contra o outro. Vocês podem varrer os livros de documentação histórica procurando conflitos entre judeus e muçulmanos na Palestina até o início do século XX, até a criação do Estado de Israel, que vocês não vão encontrar absolutamente nada. Tá entendendo? Então, o sionismo não tem nada a ver com os judeus no território palestino. O sionismo foi a reivindicação de que aquele território lhe pertencia por parte principalmente de uma elite judaica europeia. Que e as pessoas que vivem naquele território ali, que se foda todo mundo, aquele território é nosso, nós vamos apossar do que é nosso historicamente falando. Então, o sionismo incentivou principalmente judeus jamais abastados que foram aos montes para a região do que hoje da Palestina, do finalzinho do século XIX à primeira metade do século XX, que levou pela força a criação do Estado de Israel pela ONU, já incentivado pela Liga das Nações desde antes, pela ONU em metade do século passado. Vocês são nazistas de esquerda. Eu vou dizer sempre. Vocês são nazistas de esquerda. Vocês são nazistas de esquerda. Vocês se disfarçam atrás da bandeira de esquerda para serem nazistas. Vou dizer de novo. Vocês são nazistas de esquerda. Vou dizer mais uma vez. Nazistas de esquerda. Mais uma. Nazistas de esquerda. É o que vocês são. Não vou compactuar com o nazismo de esquerda. Não vou compactuar com o nazismo de esquerda. Tá? Esse papo de sionismo é desculpa para odiar judeu. Vocês são nazistas de esquerda. E toda vez que eu abrir vídeo e alguém falar contra, eu vou dizer de novo. Vocês são nazistas de esquerda. É o que vocês são. Nazistas de esquerda. É exatamente o que vocês são. Tá bom? E quando aparecer reclamando, eu vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Você é um nazista de esquerda. Vou dizer de novo. Nazista de esquerda. Nazista de esquerda. Nazista de esquerda. Isso que você é. Um nazista de esquerda. No século XIX, quando surgiu a ideia do sionismo, era para fugir de perseguição. Você é um nazista de esquerda. Você é um nazista de esquerda. Foda-se que você é judeu. Não me interessa a sua posição pessoal. Você é um nazista de esquerda. Vou dizer de novo. Nazista de esquerda. Nazista de esquerda. Quanto pior você for, se você é judeu, é pior para você. Você ser nazista de esquerda, ser judeu, é pior para você, não melhor para você. Isso não é argumento. Tá? Nazistas de esquerda. Você dizer que você é judeu não te defende, tá? Sacar a cartinha do Breno Altman não vai te defender, tá? Nazista de esquerda. Então, vou dizer de novo. No século XIX, que você não estava lá, você ficar citando a autorzinho merda da sua vertente de nazismo de esquerda não vai te defender. No século XIX, quando surge a ideia de sionismo, ela é relacionada com perseguição aos judeus. Não quero saber, você é nazista de esquerda. Eu vou dizer de novo, nazista de esquerda. E vou dizer da próxima vez. E quando falar de novo, eu vou dizer mais uma vez, nazista de esquerda. Tá? Vou dizer de novo, vou dizer 500 vezes, até pararem com esse papo de ficar dizendo que o sionismo isso e o sionismo aquilo para culpar as pessoas. Não quero saber, não quero saber. Nazista de esquerda. Seu pai morou em Israel? Pior ainda. Então isso explica ainda mais, né? Porque você é nazista de esquerda. Então eu vou continuar dizendo. Presta atenção. Dizer que o sionismo do século XIX ele é uma continuidade exata das atrocidades que estão sendo feitas sobre Israel hoje cria uma linha do tempo que culpa a identidade judaica desde o século XIX até as violências que estão acontecendo agora. Essas violências que estão acontecendo agora são causadas por pessoas de agora e não por homens do século XIX. Se você cria essa linha temporal, você cria uma identidade do judaísmo daqueles que tiveram a ideia de sair da Europa e criar o tal do sionismo, que era voltar para Sião, voltar para o Monte de Sião, porque eles eram perseguidos na Europa. E eu vou dizer de novo, ficar deslegitimando
no século XIX, prestando atenção no que eu estou dizendo, no século XIX, está dizendo que no século XIX, no 19, os judeus do 19, eles estavam tentando fugir porque eles queriam colonizar um outro país e etc e tal. Isso é mentira. Vou dizer de novo. No 19,